Então, jovens, estamos aí para mais uma aula, né? De física. Com a professora Deise. E o professor Décio. Vamos continuar falando de dinâmica, né, Décio? Justamente. Nós falamos aí, começamos, né, com o movimento uniformemente variado, aí falamos de vetores. Aí Exato. saímos da cinemática e viemos para dinâmica, que faz parte da mecânica, né? Exatamente, que investiga a causa do movimento, e nós estamos vendo desde lá do início que o que causa o movimento é interação. E essa interação é força, né, Décio? Justamente. Nós vimos o principal, que a massa é a medida da inércia de um corpo, né? E para que a inércia seria manter o seu estado de movimento. Se está em repouso, continuar em repouso. É principalmente a primeira lei, a lei da inércia, Isso. né? A primeira lei de Newton. Se está em movimento retilíneo uniforme, permanecer em movimento retilíneo uniforme. Para que isso modifique, é necessário ter uma interação, uma força, né? Então tem que ter uma força de ação externa ali ao corpo que seja capaz de tirar esse corpo do estado de inércia, ou seja, faça com que ele tenha uma variação de velocidade. Sim. E, consequentemente, produz uma aceleração. E nós vimos que essa força, para ter essa modificação de velocidade, ela é diretamente proporcional à massa desse corpo e diretamente proporcional à aceleração que esse corpo adquire, né, Décio? Justamente. Quer dizer que se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. Exato. E nós vimos que essa aceleração ela pode ser calculada utilizando as equações do movimento uniformemente variado, que falam de variação de velocidade. Isso. Exatamente, E se quiser calcular a força, nós temos o princípio fundamental da dinâmica, onde FR, que é a força resultante, é igual massa vezes aceleração. Não esqueça que é a força resultante, né, Deise? Isso, aquilo que resulta, as forças que resultam ali da aplicação do movimento para que tenha essa modificação de velocidade, né? Porque um corpo em movimento retilíneo, ou em repouso ou em retilíneo uniforme, ele tem força aplicada. Só que elas se anulam. Então a diferença é essa. Exato. Né? E nós temos que lembrar, pessoal, que toda interação que é força, ela nunca vem sozinha, né, Décio? Ela vem em pares, ou seja, ação e reação. Você aplica no corpo e o corpo reage ali na mesma direção, mesma intensidade, só que sentido oposto. Entendido isso? Pode ser força de contato ou de campo, né? Justamente. E não pode ser no mesmo ponto, né? Exato. Aplicado em partes diferentes do corpo, em corpos diferentes, digamos assim. Igual a bola é aplicada no pé, o pé é aplicado na bola, não no mesmo corpo. Não pode, aí não é ação-reação mais, né? Exatamente. E hoje a gente vai continuar falando, né? Vamos lá? Mais uma aula, então? Com certeza. Vamos lá, pessoal, olha só. E hoje ali nós vamos para a dinâmica, parte 4 já, olha só. Já está na 4. Já está na 4, porque a segunda lei de Newton, como trabalha com o princípio fundamental da dinâmica, todas as forças que existem, tanto de contato quanto de campo, né, Décio? A gente estuda aqui na segunda lei. Justamente. E aí hoje vamos falar de massa e peso. A gente fala muito, o peso disso aqui, o peso daquilo ali, né? Então, exatamente. O que é isso? O que é essa força peso? E as variações do peso, né? E também a medida de massa. Então, hoje é nessa aula que nós vamos saber a diferença entre massa e peso. Corretíssimo. E vamos aí aliar algumas coisinhas faladas no cotidiano, né, Décio? Vamos lá. E como habilidade, jovens, nós temos que identificar a segunda lei de Newton e utilizar na resolução de situações, problemas no cotidiano. Ou utilizar as leis de Newton e fazer, né, uma demonstração de seus benefícios no cotidiano, no dia a dia, né? Exatamente. E também conhecer e aprender a utilizar as grandezas definidas pelo Sistema Internacional de Unidades. Que nós estudamos na aula anterior, né? Exatamente. Então, pessoal, olha lá, ali, né? Acho que é um querubim, né? É coisa do Meg isso aí. Não, isso é meu. O Meg não gosta dessas coisas, não. Não gosta não de querubim? Sei não. Não, eu sou mais romântico, então você vem do romantismo, né? É verdade. Da época então romântico, Bom, a pergunta ali. Eu sei estudar um pouquinho de arte também. Literatura, nome literário. São a mesma coisa? Massa e peso. Massa e peso. Peso e massa. Nós vamos ver que não é, um está ligado ao outro, dependendo da situação, mas não é a mesma coisa, né, Décio? E nessa aula nós vamos ver isso daí. Não passa. Aí, se você perguntar para o dia a dia, fazer uma enquete com as pessoas, você vai perceber que as pessoas, quando você perguntar assim, qual é o seu peso? Eu falo,
O meu peso é 55 quilogramas. Não o meu, né? O meu, professor Décio, o meu é 118 quilogramas. Não vou perguntar da professora dele, porque aí diz que quer perguntar a idade e peso de mulheres. É que nem, mas se por quiser exemplo, falar... No ciclismo, dessa, a gente fala assim, qual é o peso ideal de um atleta, né? Por exemplo, um atleta lá no ciclismo, ele tem que ser aerodinâmico, ele tem que ser leve para as subidas, e geralmente quando você pergunta para uma pessoa qual é o seu peso, ela só fala um valor e a palavra quilo. Justamente, nem fala quilograma, é só quilo. Eu peso 65 quilos, eu peso 70 quilos, né? Ou seja, a pessoa já fala a palavra peso, de peso, fala um número e fala somente um prefixo da física, esquecendo a unidade. Eu posso andar 2 quilos? Eu posso andar 2 quilos? Você não vai poder andar, né? 2 quilos, professor. Você vai poder andar 2 quilogramas, 2 quilômetros. 2 quilômetros. Então eu posso andar 2 quilômetros. Que eu parei de falar. Justamente. A palavra quilo quer dizer apenas... professor, é pegadinha. Quilos, né? Quer dizer em grego, né? Quer dizer 1000. Exatamente. Não é nada do que isso. Tem 1000. Agora, se eu aliar o quilo a alguma unidade, aí sim eu vou ter o tanto de quilo naquela unidade. Então, tanto de 1000 daquela unidade. Isso, você tem que falar 65 quilogramas. E se eu falasse assim, pedisse por telefone, não tem hoje, você pode pedir, fazer delivery, pedidos, né? Os delivery. Eu quero 2 quilos de batatinha. Aí o cara mandasse 2.000 batatinhas para minha casa. Pedi 2 quilos. Estaria correto? Estaria correto. Né? Você eu pedi 2.000 batatinhas, 2 quilos de batatinha. 2.000 de batatinha, vem 2.000 batatinhas. Ia ganhar mais, olha aí, mais. Na verdade, são 2, eu queria dizer 2 quilogramas de batatinha, né? Exatamente. Justamente. Então, pessoal, assim, no cotidiano, que a gente utiliza a linguagem, né, dessa, a gente fala, em vez de falar massa, fala peso, em vez de falar o quilograma, só fala o quilo. Só quilo. A pessoa chega assim, eu estou massando 65 quilogramas, fica estranho, né? Então... Mas a minha massa é 118 quilogramas. Exato. A minha massa... Eu acho. A minha massa é 64 quilogramas. É mesmo? Exatamente. Tá de brincadeira, não? Não. Achei que era menos. 64 quilogramas. Muito bem. Então seria o seu peso 64 quilogramas? Não, aí o meu peso, para calcular o peso, eu vou precisar da minha aceleração gravitacional. Ou seja, em que planeta eu estou? Estou aqui na Terra. Aqui a aceleração gravitacional, eu estou submetido aqui, já que eu estou nas proximidades da superfície. 10. Aí eu vou pegar esse valor, multiplicar pela minha massa, aí sim, pessoal, eu vou ter o peso, que é isso que nós vamos continuar vendo na aula. Justamente. Então, peso, na verdade, é uma força, né? Isso, porque é uma força. Porque ela depende de uma aceleração e depende de uma massa. É uma força. A diferença, pessoal, que nós vamos ver, que ela é uma força que atua na vertical. Nós até nunca na horizontal. Isso, né? nós até falamos isso numa aula, né, para mostrar a direção. Queda livre, né? Exatamente. Então, vamos continuar? Vamos lá. Vamos voltar lá então, pessoal? Aí os conceitos, né? Exatamente. De massa e peso já foram vistos em sessões anteriores, inclusive agora há pouquinho, né? Entretanto... Com estas duas grandezas são muito importantes no estudo da mecânica. Oi, Mazinho. Coisa linda. E da física de modo geral, vamos analisá-la aqui um pouco mais detalhadamente. O Vitor quase que tem companhia para interpretar. Hoje tem 2 intérpretes, né? Tem só um. Então, pessoal, vamos analisar? Bora continuar analisando, né? Só para descontrair. Olha aí uma tirinha interessante, né? O Garfield, eu acho que esses meninos nem conhecem mais isso, que quase não usa a Mafalda nem o Garfield, né? É um gatinho meio irônico, né? Ele é muito. E aí ele falando pro dono dele, né? Ele diz assim, ó, você está muito gordo. E realmente o Garfield, ele é preguiçoso, né? E é gordo, é um gato gordo. Isso é verdade. Tem uma barriguinha saliente. Tem. Aí ele, claro que ele não fala, né? Esse gato não fala nem no desenho, né? Mas ele pensa, estou ouvindo. Eu quero que você perca peso, ouviu bem? Aí, isso é minha mãe falando comigo, tá? Falou. E onde vai? A um planeta cuja gravidade seja menor, para perder peso. Mudou de planeta. Saiu da Terra, não para um planeta, mas pode ir para a Lua, por exemplo. Será que perde peso? Aí ele fala que a solução pensada pelo gato Garfield para atender a ordem recebida do seu dono está fisicamente correta? Olha só, fisicamente correta? Justifique a sua resposta. Em vez dele fazer dieta, resolveu mudar de planeta? Tá
tá certo, né, Décio? Justamente. Olha ali, pessoal, ele pegou as coisas. O outro pediu para diminuir a massa, né, do corpo corporal. Exatamente. Então... É tanto que a educação física estuda massa corporal. Exato. Que é isso, massa corporal e não peso, né? Olha ali, ó, por que está fisicamente correto, né? Sim, o peso é a força, ou seja, o peso é uma força da gravidade, dada pelo produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade. Ou seja, olha só... Do planeta, né? Se mudou de planeta... Isso, só dando um spoilerzinho da fórmula aqui, pessoal, olha só. Tá aqui, ó, peso é igual ao produto, que é a multiplicação da massa, vezes o valor da gravidade. Como é uma força, é vetorial. G também é. Pessoal, isso aqui indica o seguinte... O peso, né, Décio, é diretamente proporcional à gravidade, não é isso? Logo, se eu quiser diminuir o peso, eu tenho que diminuir o valor da gravidade. Já que a massa não muda a quantidade de matéria de um corpo, né? Isso, a massa, pessoal, não muda. Logo, se ele for para um planeta cuja gravidade seja menor que 10 metros segundo ao quadrado, ele vai estar... Gravidade menor. Vamos falar da Lua, que a gente é muito próximo. Não é um planeta, é um satélite, mas a Lua é um sexto da gravidade da Terra. Quer dizer que o gato lá teria um sexto de peso. Exatamente. Mas com a mesma massa. Lembra daquele desenho lá, o Dragon Ball Z, quando o Goku ele muda de planeta? Eu não sou muito fã do Goku, não, mas eu já ouvi falar. Então, ele muda de planeta, ele vai lá para um planeta com a gravidade, acho que 2 vezes ou 3 vezes maior que a da Terra, e ele fica com dificuldade de locomover. Ele vai justamente para treinar. Porque ele vai ter a mesma massa. Pessoal, douradinha aqui, então. Ele vai ter a mesma massa, ele vai ter um peso maior. Olha um pouquinho aqui, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho do Goku agora. Goku, Dragon Ball, da minha época. Aí o Goku, né? Da minha época. Não é da minha época ainda, mas eu nunca gostei muito, então... É da tua época, Vitor? Eu ainda sou mais o pica-pau, sou mais o perna longa. Aí o que acontece? Se ele vai manter a massa corporal dele, aí ele vai para um planeta cuja gravidade é bem maior, ele vai para treinar. Então vai ter dificuldade de mover, né? Porque os músculos dele estão acostumados com a levantar a massa dele aqui na Terra. Né? Aí vai para lá, aumenta o peso. A massa corporal continua, ele aumenta o peso, aí ele vai fazer um treino para quando ele voltar... Aí os músculos dele têm que fazer mais força para locomover. Muito bem. Gostei do Goku, vou começar a assistir. Então é um exemplo também, Desenho é física. Desenho é física. Então, pessoal, o exemplo que a massa, que é a medida da inércia, lá na química, a quantidade de matéria, vai permanecer a mesma. O peso é de acordo com o valor da gravidade. Fechado? Então... É como se uma força... Não, na verdade não é como, não. Uma força puxa ele com mais força aqui na Terra, nesse planeta, para baixo. Exato. Para ele andar, ele tem que levantar o corpo dele, com os músculos, claro, mas ele levantar o pé. Para caminhar, ele tem que fazer uma força nos músculos maior para poder se mover. Então, quando chegar na Terra, quando chegar na Terra, ele vai poder pular mais alto, né? Porque os músculos já ficou mais resistentes, aí tem um peso menor sobre ele. Exatamente, o desenho mostra isso lá, que ele conseguir. Aí depois que ele treina, ele volta, ele já tá, ó. Quem diz que desenho animado não é cultura? Dá para tirar algumas coisas legais, dá para tirar sim, coisas legais. Tô brincando, mas eu não fui muito de assistir Goku, mas eu conheço o personagem, aí o episódio me passou em branco, claro. Acho que no próximo ano eu vou colocar o Goku aqui. Bota o desenho dele, isso. Né? Então, a massa e peso dá para tirar do... a partir de agora, ninguém confunde mais, ó. Justamente, com massa e peso. A massa é a quantidade que o seu corpo tem de matéria ou a medida da inércia. Exatamente. Mas peso é uma força que depende da gravidade no local. Exatamente. Fechado, né? Pessoal? Se liga lá, vamos continuar? Então, ali, respondendo a pergunta, o Garfield de gaiatinho, né? Espertinho. Mas foi legal aí, foi espertinho ele. Pois é, foi espertinho o Garfield. Viu que desenho é importante, né? Desenho é importante, olha só, procurando o significado ali, ó. E como já sabemos, né, a massa de um corpo é uma grandeza escalar. Isso. Porque ela não muda. Se mudou de um planeta para o outro, o Goku tem dificuldade de se movimentar e ela não mudou. Exatamente. Então, lá na formulazinha, a única que não leva a setinha para dizer que é a grandeza vetorial, né? É a massa. Porque ela é escalar. E definida pela relação, olha lá, lembrando, né? Que a massa sempre dá força com aceleração. Isso. Aplicou a força, tem uma aceleração. Aplicou outra força, tem outra aceleração. De maneira proporcional, de tal maneira que quem é constante é a massa, né? Exatamente. Olha ali, olha só. F é o módulo da força que atua no corpo, a aceleração
que é adquirida, né, através da força que é aplicada nesse corpo, né? Justamente. Fechado? Fechou. Então, continuando. Lembre-se também de que a massa pode ser considerada como uma medida do conceito de inércia. Acabei de falar, né? Não pode esquecer disso. Não é só a quantidade de matéria, que na física a gente trabalha muito a questão do movimento. Exato. E quando você trabalha na mecânica o movimento, o que interessa não é a quantidade de matéria, mas a dificuldade da massa entrar em movimento ou deixar esse movimento, né? Exatamente. Então, se a massa de um corpo é pequena, ela apresenta pequena inércia, de modo que mesmo forças pequenas podem produzir alterações apreciáveis em seu movimento. Exato. É que nem pegar uma... Você pega uma caixa de sapato, por exemplo. Agora pega uma caixa de sapato com pedras dentro, ou cheia de bolinha de gude. Né? Qual é a diferença aí? A gente tem o mesmo volume ali, mas só que dentro de uma tem ar e da outra bolinha de gude. A que vai ter mais massa, ou seja, uma inércia maior, é a segunda caixa. É mais difícil mover a caixa com bolinha de gude do que com ar. O ar é muito mais leve, né? Se você aplicar a força ali, se você aplica uma força no A e aplica a mesma no B, elas não vão produzir a mesma aceleração. Justamente. Né? Justamente por causa porque dessa força. Com massa maior, a mesma força, aí a aceleração vai mudar. Aí ela é inversamente proporcional à massa. Maior massa, menor aceleração. Isso dessa a gente pode trazer para vertical, por exemplo. É mais fácil levantar, né? Parece uma pergunta simples, mas a gente pode trazer o conceito de força-peso. É mais fácil levantar um balde vazio ou um balde com água? Cheio, com água. Né? Depois pouquinho água. Né? Então é mais fácil colocar... Com água, você não disse um tanto de água? Não, com água, outro cheio de água. Brincando. A pessoa uma gota de água deve ficar fácil também. Poxa, aí não, né? Mas era com água dele. Vai tomar banho com uma gota de água não, né, professor? Então vamos encher esse balde. Não, vamos encher o balde cheio, mais difícil. Né? Então o que vai acontecer? A gente tem a força-peso aqui, eu quero colocar esses dois em movimento vertical. Isso, eu vou sem ter que brincadeira, né? Com uma gota d'água. Não, a força é maior, com certeza, para levantar. Tanto se dependendo tivesse uma criança lá, ela poderia pegar o balde, a criança aí de 5 anos, né? Ela poderia pegar o balde vazio, né? Sem água, ou com uma gota d'água, e levar para outro lugar. Mas o balde cheio de água é bem possível que essa criança de 5 anos não conseguiria. Exatamente. Então, poderia até derrubar, mas levantar ele levar, não. Então, precisar de força diferente, né? Exato. Se na horizontal a gente tem uma força de resistência que é de atrito, nesse caso aí do balde, né, desprezando a resistência do ar, a gente tem a força-peso, que vai supor o movimento para cima. Justo. Então, para essa levantar força... ele, para mover, tinha que levantar. Primeiro tinha que arrastar o balde, né? Exatamente. Então, para levantar, a gente também vai ter uma força que é proporcional à massa daquele balde e também o valor da aceleração. Isso, não é isso, Décio? Vamos continuar, pessoal? Olha só. Então, ali, olha só o peso. O peso, isso. Pode falar. O peso de um corpo foi definido como a força que a Terra atrai os corpos. Nós já falamos isso lá em queda livre, para dar um spoiler, né? Falamos também lá na parte de lançamento oblíquo, né, Décio? E falamos também quando falamos de peso. Então, tá ali, é uma força, vai depender de uma massa e do valor de gravidade. Justamente. Certo? É porque força é igual massa vezes aceleração. Isso. E no caso do peso, que é uma grandeza vertical, a aceleração é da gravidade, né? Então... E é por isso que é uma grandeza vetorial. Isso, vetorial. Exatamente. É porque se mudar, mudou... Olha lá. Olha aí. A moeda, nós já perguntamos se podia acelerar mais do que um carro esportivo, eu já ia me ligando. Você lembrou? Eu já ia falando que é a esfera do dragão caindo. A esfera do dragão. Então, ali, olha só, vertical, certo? A força-peso, como é uma grandeza vetorial, ela vai estar sempre então, para você lembrou de He-Man, o que lá das cavernas, como é que é o das cavernas lá também? Das cavernas? Não sei o que lá da Mestre caverna. dos Magos, será? Deve ser. Olha lá o peso, ó. O peso, vertical para baixo. Então, olha bem, o peso, ele é uma força vetorial e vertical, né? Ok? Então, olha bem, vamos ver aí direitinho. Vamos ver o peso, né? Ó, se um corpo de massa M for abandonado de uma certa altura sobre a superfície da Terra, ele cairá devido à ação de seu peso.
Então, nós sabemos que a força-peso, pessoal, dá uma olhadinha aqui então, olha bem. A força-peso, ela está relacionada com o quê? Está relacionada com a atração gravitacional do planeta Terra sobre os corpos em volta dela. Então, se numa certa altura da superfície da Terra você libera um corpo, essa ação gravitacional do planeta sobre esse corpo faz com que ele vá em direção ao centro da Terra. Vai em direção, não quer dizer que vai chegar lá, porque nós temos o solo, né? Que vai, caiu no solo, você não vai ultrapassar o solo, correto? Então, a força-peso é uma força vetorial, uma grandeza vetorial, e ela é vertical e para baixo. Ela sempre tem a tendência de ir para o centro da Terra. Voltando lá então, ok? Vamos, isso. Olha aí, ó. Então, as folhas, pode ver que as folhas estão caindo, ó. A folha fica no alto da árvore ali, né? Mas ventou, elas vão ficando mais velhas, com o tempo elas caem. Então, elas caem para onde? Em direção ao centro da Terra. Claro que chega no solo, elas param, né? Então, a força-peso, o P, que é uma força vetorial, tem um vetor em cima aí, P é a única força que atua nele, nessas folhinhas, para o corpo, né? No caso a folha, adquirir a aceleração da gravidade G. Que no planeta Terra, aqui na superfície, próximo do Equador, nós temos aí 10 metros por segundo ao quadrado, entendeu? Podemos, então, dizer que o peso de um corpo é uma força que imprime a este corpo uma aceleração G. Por isso que a gente fala dessa aceleração. Falamos em queda livre, falamos no exercício, por exemplo, da força G no carro, teve um exercício sobre isso, certo? Pela segunda lei de Newton, o que é que nós temos? Olha bem, P é igual a M vezes G. P é uma força, lembrando que é a força resultante, então, força resultante, nesse caso, a força-peso é a força resultante. Massa, né? Qualquer massa, qualquer corpo. E aceleração. Lembrando que a aceleração, nesse caso, é a aceleração da gravidade. Cada planeta tem o seu. Nós vimos aí na tirinha do Garfio falando sobre isso, certo? Então, a gente percebeu que nessa tirinha do Garfio, ele... Dá uma olhadinha só um pouquinho aqui. Então, a gente percebeu que o Garfio, brincando, mas é bem inteligente, é uma tira inteligente, a tirinha aconteceu mesmo, tá lá, não foi montagem, né? Então o dono dele fala para ele é muito inteligente, só que é preguiçoso. E aí ele é gordo, claro, né? Ele é obeso, como diz assim, porque não faz exercício, fica lá deitado, só na boa, comendo e dormindo. Fala para ele diminuir o peso, mas com a ideia de que ele fizesse uma dieta e ficasse mais magro, né? É até bom, porque se você for obeso, mesmo animal, pode ter problema de coração, por exemplo, né? Pressão alta, etc. Então, até para a saúde, é importante. Mas aí ele, como ele arrumou uma saída aí física, então vou para outro planeta, que tem uma gravidade menor, que aí meu peso vai ser menor. Porque se o dono dele tivesse pedido para ele diminuir a massa corporal, a massa do corpo, aí ele ia ter que fazer dieta, né? Então, voltando lá, ok? Onde, né? Olha bem, nós temos aí, apagar aqui, que o professor escreveu antes aqui, né? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos que o P é força-peso, o M é massa e o G é aceleração da gravidade. Então, nós temos aí a aceleração devido à força gravitacional, que nós chamamos de gravidade. E que no planeta Terra é aproximadamente 10, né, Deise? Porque exatamente. 9,8, 9,86, depende do Equador, nos polos, né? Isso, exatamente. Então, ali, definir o peso, tranquilo, justamente, né? Ninguém nunca mais erra o que é peso, o que é massa. Eu acredito que não. Vamos torcer, né, pessoal? Então, mostrou a definição, né, Décio? Dá pra gente continuar, né? Vamos. E está relacionado com o princípio fundamental de dinâmica, a segunda lei, né? Exatamente. Então, se nós formos ver, todas as forças, na verdade, estão relacionadas com o princípio fundamental da dinâmica, já que força é interação, é massa, é aceleração, né? E os corpos com gravidade, como é que se comportam às vezes? Olha lá, ó. Aí as pessoas pulando de um avião aí, né? Eu não tenho muita coragem não, mas
O que aconteceu? Eles tendem a cair vertical para baixo. Exatamente. Sempre em direção ao centro da Terra, né? Estão sujeitos à força-peso, né? Porque ali, ó, cada paraquedista ele tem uma massa em quilogramas. Em quilogramas. E no caso ali, como eles estão saltando de paraquedas, estão no planeta Terra, supõe-se, né? Claro. Eu acredito que sim, não viajamos ainda para os planetas. Pois é, então eles estão sujeitos à força-peso, que a massa cara deles... De alienígena, não, né? Não, deixa eu ver. Não, acho que não, né? Não. A vestimenta ali é só por causa do esporte, né? É, justamente. Então eles estão sujeitos, né, dessa força-peso, porque pega a massa e multiplica pelo valor de G. E se não tivesse gravidade? Será que tem essa possibilidade? Eles continuariam com massa, né? Eles continuariam com massa. Se fosse sem gravidade, a massa continuou, mas aí iam cair? Eles poderiam manter uma velocidade constante. Olha só ali a imagem. Isso, uma estação, né? Uma estação nossa, espacial. E aí, olha aí, acho que são aí as frutas, né? São frutas, aí tem... Reconhecer aqui, laranja parece. Eu não conheço todas as frutas, não. Mamão, maracujá. Caju ali parece, não pera, sei. maçã. Maçã. Aí você vê como é que é astronauta, né? Eu achei que o pessoal não é brasileiro, não levou caju, não. Aquilo é maçã. Maçã. Lá em casa as frutas ficam na geladeira. Aqui eles jogam, vamos brincar no espaço para ver. Não quer dizer que esteja uma estação espacial. Pode estar numa aqui na Terra também. Existem estações aqui para fazer treinamento, né? Simulação, né? Isso. Eles tiram, né? Consegue tirar a força gravitacional e faz esses testes. O astronauta, primeiro, eles têm esse trabalho aqui, depois eles vão para a estação espacial, né? Então, sem gravidade, não vai cair, vai ficar flutuando. Ó. Exato. Eu gostaria de ir numa cama dessa, isso sim. Eu também. Pular do avião lá, não. Agora, experimentar, é a sensação gravidade zero, né? Isso, justamente. Tem aí uns cientistas, na verdade, alguns empresários bem, assim, bonados, né? Que já investiram nisso daí. Quer dizer, com muita grana, né? Que investiram nisso daí para experimentar essa sensação de gravidade zero, né? Zero. Aí tem voo do avião que ele faz quando ele faz Inclusive, aquele... nessa era nossa, que algumas empresas aí, pessoas muito ricas estão patrocinando viagem à estação e estão levando pessoas comuns, né? Foi uma das primeiras pessoas comuns aí, né? Exatamente. Que foram para o espaço, quer dizer, não são astronautas, não é uma missão de um país, são pessoas mesmo particulares que querem viajar e ter essa sensação. Acho que assim, aparentemente também desse para fazer essa sensação. Imagina a pessoa num brinquedo de parque, aquele brinquedo de queda livre, você está sentado aqui, em algum momento você joga uma bolinha de tênis na sua frente e a bolinha ela fica com a mesma velocidade ali, né? que você parece que ela não está caindo, né? Seria para você que a referencial está na mesma velocidade que ela, não está, né? Parece que ela não está caindo, no caso, né? Né? Exatamente. Entendido, pessoal? Mas com certeza os dois estão, né? Então você com uma bolinha. Submetidos aí a... É um brinquedo que eu não fui também, mas tenho coragem de ir. Tem coragem de ir? Tem. Tem que ter não sei se o meu coração, não. Acho que é mais o coração. Tem que ver se o meu coração aguenta, mas se aguentar... Experimentar como é que é os princípios físicos, né, Décio? Justamente. A gente fala, mas nunca teve, né? Pois é, eu só experimento lá do movimento circular na minha bike. A gente fez muito experimento, muita coisa, né? Mas a gente não, alguns desses aí não tivemos oportunidade. Vamos continuar? Vamos lá. Vamos lá, pessoal, olha só. Então, ali nós vimos que nós temos a equaçãozinha usando segundo a lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, força-peso é uma força, massa e aceleração gravitacional. Lembrando, gente, que lá no princípio fundamental da dinâmica, qualquer que seja a massa, onde ela estiver aplicada, sempre vai ser constante, né, Décio? Certo? E verifica-se que a aceleração da gravidade sofre variações quando nos deslocamos de um lugar para o outro sobre a superfície da Terra. Tem uns locais do globo, né, Décio, que sofrem. A gente acha que não, né? Mas eu vim falando aqui do Equador e dos polos, né? Olha aí, nas proximidades dos polos da Terra, por exemplo, o valor de G é maior do que nas proximidades do Equador. Ah, né? Legal. Porque a Terra não é esférica, né? Então, quer dizer, ela é um pouco alongada. Isso quer dizer que do centro da Terra os polos estão mais distantes do que o próprio Equador. Certo. Então você tem uma diferença de gravidade por causa disso, né? E em qualquer ponto nas proximidades da superfície da Terra,
o corpo cai com uma aceleração que é praticamente igual a 9,8. A diferença é pequenininha, tem diferença, mas é pequena, né? Exatamente. E a gente considera ainda 10 para efeito de cálculo, porque não precisa preocupar em medir. Mas quando tiver um laboratório medindo, tem que ser o valor correto. Exatamente. E ali, olha só. Aí, ó. Entretanto, se o corpo fosse abandonado de uma certa altura sobre a superfície da Lua, que é o nosso satélite, né, natural, ele cairia com uma aceleração cerca de 6 vezes menor que 9,8. Né? Pois na Lua é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado e não 9,8 metros por segundo ao quadrado. Só pegar 9,8 e dividir por 6, né? Isso. Aí ali qualquer corpo que esteja perto da superfície da Lua vai ter um peso menor que o nosso. Isso. Que é diretamente proporcional ao valor de G, esse peso, né? E ali, agora, na ó. Lua é importante, poderia fazer alguns trabalhos, porque lá não tem atmosfera, né? Então a gente poderia não ter o negócio do ar, queda livre, lá é queda livre mesmo, né? Exatamente. Não tem a resistência do ar. Medidas de massa, então, né? Essa é a equação. Exato. Se você quer a massa, você precisa relacionar a força aplicada nessa massa e a aceleração que ela vai adquirir. Isso. Né? E que define a massa de um objeto, percebemos que para medir o valor da massa, devemos puxar um objeto de uma força F conhecida e medir o valor da aceleração que ele adquire. Então está ali o quociente, que é a razão, que é a divisão, né, Décio? Nos fornece o valor da massa M. Então, por exemplo, eu lembro quando eu era criança, eu juntava latinhas de alumínio e ia no ferro velho vender. É mesmo? Exatamente. Aí ele colocava um aparelhozinho, certo? O que aquele aparelhozinho fazia? Ele media força. De certa forma, ele media a força. Medir o peso. Né? Todas as balanças medem peso, na verdade. Isso, está na vertical. Então, o que vai acontecer? Ó, ela vai medir aqui um certo peso e a massa ali não é a razão justamente da força pela aceleração. Então, a massa, quando eu considero na vertical, é a razão do peso por G. Nós sabemos que em KGF, um KGF são o valor da massa vezes 10, que é 10 newton. Então, o KGF é o próprio valor da massa. Porque se fosse newton, a massa é 2 kg vezes 10, 20. Né? Exato. Mas se fosse em KGF, seria 2 KGF. Então, na verdade, o KGF, quilograma-força, ele mede a própria massa. Né? E a balança, ela mede em KGF. Então, é por isso que quando você sobe numa balança, está lá 60, na verdade, ela mede o peso, de 60 KGF, só que ela não mede em newton. Como ela não mede em newton, ela acaba medindo a sua massa. Exato. Porque os dois se confundem, né? O quilograma-força, que é 1 quilograma-força e, no caso, 0,1 newton, né? Porque é o contrário, né? O newton precisa de 10 newton para dar 1. Então, é por isso que quando você vai na balança, está medindo o peso, mas está além da sua massa, porque em quilograma-força se confunde os valores. Exatamente. Ou seja, se você quiser saber seu peso, você pega aquele valor da balança e multiplica por 10. Você quer saber o peso, sim. Exatamente. Em newton, né? Em newton. Se quiser saber em KGF, já está lá. Já está lá. Se você falar o meu e a própria peso massa, né? é Já 60 que é relação de KGF 10. também poderia. Eu tenho uma massa de 60 kg e tenho um peso de 60 KGF. Agora, em newton não, tem que ser 600 newton. Né? Exatamente. Então, na verdade, a balança mede o peso. Mas, como se confunde os valores, aí acaba você sabendo a massa também. Exatamente. Tem como a balança medir massa? Não existe isso aí. Então, aqui você tem um objeto e eu souber aqui, no caso, a força-peso, é só dividir pelo valor de G, pronto, Se você for em newton, é só dividir. Exatamente. Justamente. Não é isso, Décio? Vamos continuar? Vamos, e já viu que a balança agora mede sua massa porque mediu o peso. Exato. Então, ali, pessoal, na prática, esse processo de obtenção de M seria de difícil execução. Por isso, utilizamos o método mais simples e empregando, certo, as balanças. Justamente, Você estava falando das balanças aí, ó. Dando spoiler, a gente não aguenta, né? Né? Se aguenta, né? Tem que falar antes. Então, Olha tá ali, aí. ó, balancinha, certo? Tanto aquela lá de mola, que é um dinamômetro, na verdade, e tem a outra que é do equilíbrio, que está em equilíbrio, né? Você tem aquelas massas, aqueles bloquinhos de massa já feitos pelo Inmetro direitinho, né? E aqui a gente está habituado a isso daí, né? Isso. Então, quando uma balança de braço está equilibrada, tenho em um dos pratos o objeto cuja massa M desejamos medir, no outro massas conhecidas, concluímos que os pesos que atuam em cada braço são iguais. Isso. Né? Então, peso, razão de... O peso, aí, no caso, produto da massa e da gravidade, né? Então, como o valor sobre essas massas aqui é o mesmo.
certo? Então, para calcular o peso... Olha aí, nós temos aí P igual a mg. Então, P' é igual a M' vezes G, né? Exato. Porque se você tiver a mesma gravidade, né? Se as balanças estão equilibradas e o valor de G é o mesmo, a massa vai ser a mesma. Dá para medir ali também, né? Justamente. Olha ali, ó. Aí a massa do objeto é dada pelo valor das massas conhecidas. Se você conhece de um lado, do outro equilibrou, com certeza é o mesmo valor, senão não tem equilíbrio. O equilíbrio é isso, tem que ser coisas iguais, né? Forças iguais. Exatamente. Resultante zero, né? Isso. E vai equilibrar a balança e você conhece. E ali, então, o processo da balança só pode ser usado em locais onde os objetos têm peso. Se for lá na câmara que nós vimos gravitacional aí, na subestação, né? Não teria como. Então, por isso está escrito ali, ó, em uma região do espaço, onde o objeto estivesse isolado, afastado da influência de qualquer objeto celeste, isto é, em uma região em que tivesse constante ausência de gravidade, né, Décio? Então, não teria como tirar essa brincadeira com a balança, né? Como com a balança, e nós vimos naquela foto, né, que estava a fruta lá, a maçã lá, flutuando. Com a balança não adianta nada, está flutuando, não vai pressionar a balança. Né? Exatamente. Então não seria possível medir a massa do objeto por meio de uma balança, pois ele não teria peso. Porque o objeto aplica a força na balança, mas eu poderia medir, né? Se eu não tenho a balança, poderia medir mesmo assim? Aí nós vimos que basta usar a questão da força. Faz uma força conhecida, aplica sobre ela e mede a aceleração, quer dizer, a distância percorrida, a variação de velocidade, e aí você conseguiria medir se você não tivesse a balança. Tem os aparelhinhos, né, que medem força. Tem. Né, com bolinhas e tudo mais. Entretanto, a massa do objeto poderia ser medida por meio da relação, como o Décio falou. Pega uma força conhecida, o valor da aceleração da gravidade conhecido, dá para calcular a massa. Isso é válido em qualquer situação em que a força é conhecida, né? E o valor de A também. Se não tem uma balança, você usa outros procedimentos, né? Olha ali, ó. Aí está no espaço, a bolinha foi lançada, uma bola de basquete. Opa, volta aqui. Né? Foi lançada e aí, se você conseguir medir a distância dela com sensores, né? Que ela se propaga, a força que você aplicou, aí nesse caso você consegue, com a variação da velocidade, descobrir a aceleração e aí, com a força que você aplicou, você descobre a massa do objeto. Exatamente. A gente vai estudar isso em outras aulas também, né, Décio? Com certeza. Olha, eu dei um spoilerzinho, tem exemplo ali na tela, olha só. Aí, a ordem de grandeza, né, de uma força de 1000 newtons é comparável ao peso de... Então tá ali, vamos ver. Um lutador de boxe peso pesado, um tanque de guerra, um navio quebra-gelo, uma bola de futebol ou uma bolinha de ping-pong. Então, navio quebra-gelo? Nunca viu falar em filme? Não, sabia que tinha navio, mas quebra-gelo é a modalidade que eu pensei que... Para ir para a Antártica, né? Eles precisam quebrar o gelo, que está tudo congelado. Ele tem uma frente diferente, onde ele vai passando e quebrando o gelo para passar. Senão não consegue se mover. Entendi. Bom, para a gente saber a ordem de mas não é quebrar o gelo para pôr no refrigerante não, Deise. Não, mas aí... Quebrar o gelo para passar. No Canadá, Deise, tem uma região muito grande lá, você tem que ser os navios quebra-gelo para passar. Não consegue, não tem outro tipo. Até os aviões têm dificuldade por causa da região, aí são esses navios quebra-gelo que fazem o trânsito. Entendi. Bom, para a gente saber se a ordem de grandeza é comparável, a gente tem que fazer algumas multiplicações. Porque nós temos uma ideia de massa, de quilograma de cada um desses. Beleza. Né? Então tá ali, ó. Justamente. Peso é massa vezes gravidade. Precisa saber a massa, né? Então, olha só, vamos pegar a ordem de grandeza ali do peso, que é 1000, dividir pelo valor de G. Considerar 10, 100 kg. 100 kg. Aí o que seria de 100 kg? Será que o tanque de guerra, o navio, aqui a bolinha a bola de futebol, de futebol, né? Bola de futebol em gramas. Não pode dar 100 kg uma bola, mas chutar uma bola dessa quebrava o pé todas as vezes, né? Então aqui, por exemplo, aqui é da ordem de gramas e aqui também, olha só. Aqui que tá com a borrachinha, gente, né? ó. E aí tem que ser mais de tonelada esses outros aí. Porque isso aqui é tonelada. Lembrando, 1 quilograma, 1000 gramas. Então multiplica uma bola é mais ou menos 400 gramas. Pois é, uma bola bacana, né? Bola de futebol. Ping-pong eu não sei, mas deve ser uns 20 gramas, né?
Um pouquinho. Aqui já é na ordem de toneladas. Lembrando que uma tonelada tem 1.000 quilogramas, né? Então, 1.000 quilogramas, não 1.000 newtons, né? Então, a gente pode pegar um lutador de boxe peso pesado, né? Que ele tem bastante massa magra, que tem uma massa maior, certo? De muscular, no caso aí. Então, olha só, um lutador de boxe, certo? E para fechar nosso último exemplo, um astronauta com vestimenta própria para descer na Lua foi medido o seu peso na Terra. Olha só, o peso dele na Terra é 980, Décio. Isso, e o conjunto com a vestimenta. Qual é a massa do conjunto? Aí é fácil, né? É só pegar o peso e dividir... Pela gravidade na Terra, que nós conhecemos. Exatamente. Olha ali, ó. 98 quilogramas. A massa é constante, então se ele for para a Lua, por exemplo, a massa vai continuar sendo igual. Não é isso? Mas será que o peso dele é o mesmo? O peso já seria o quê? Depende, né? Então aqui, pessoal, na Lua, qual seria a massa do conjunto? A mesma, porque a massa é constante, não muda, certinho, fechado. O que muda é só o peso, né? Agora sim. O peso. Lembrando que nós falamos que a gravidade é 1/6 e dividindo dá 1,6 aproximadamente. Olha lá, ó. Então, é só multiplicar por 1,6. O peso dele, então, na Lua, valeria 156 newtons. Viu, pessoal? Olha só, vim aqui para a gente encerrar. Daqui a pouco tem Resumex. Tem um Resumex, Exatamente. Então, aqui para a gente ver, ó, peso depende do valor de G. Massa, independente, vai ser sempre constante, não é isso, Décio? Justamente. Tanto falando de inércia, como falando de quantidade de matéria. Exatamente. Fechado, pessoal? Daqui a pouco Resumex, tá?